Vamos escutar os personagens do jogo falando. A gente já viu aí a Daiane, a gente viu a dublagem, não tem áudio do VAR. Segundo ela, foi confirmado pelo VAR que não teria sido pênalti. É a versão dela de campo, né? A gente não escutou ela depois. Aí a gente vai ter o lado de São Paulo que está reclamando. O Crespo foi até comedido, o Crespo, e o Rui Costa. Acho que a gente pode passar os dois para a gente falar sobre o lance da arbitragem. Depois a gente vai falar da escalação. O Abel também vai falar sobre competição. Vamos por partes para terminar de esmiuçar esse lance aí. O Crespo e o Rui Costa. Pênalti não marcado. Arbitragem, que você avaliasse o pênalti não marcado, reclamado pelo Rui Costa, na mão do Gustavo Gomes, depois teve um pênalti para o São Paulo e o jogo já estava 2-0. Muda também a circunstância, o pênalti não marcado estava 1-0 no placar. Queria que você falasse um pouco de arbitragem. Obrigado. Não, você sabe. Ou acontece umas coisas como aconteceu no Morumbi, que foi escandaloso, senão eu não falo da arbitragem. Não falo. O jogo é esse. Falou que tinha que falar. Acho que as imagens falam. Depois cada um, ela acho, juntos com o VAR, escolheram que não era assim. Acabou. Doído, sofrido como todos nós, o sentimento torcedor hoje é o nosso. E eu estou aqui exatamente em respeito ao torcedor de São Paulo e ao nosso grupo de atletas, comissão técnica, todos os colaboradores que estiveram aqui hoje, inclusive todo o grupo, foram 33 atletas que estiveram aqui, porque esse era um jogo muito importante para nós. E por que esse jogo era importante? Porque ele é importante para o nosso torcedor. Eu não me lembro de ter vindo aqui reclamar de arbitragem, não lembro, sinceramente, do São Paulo usar essa prática de reclamar recorrentemente da arbitragem. Aliás, tem outros clubes que fazem isso com bastante veemência. Mas hoje nós não podíamos deixar de estar aqui representando, primeiro, o grupo, o vestiário, que está muito sofrido, mas também a dignidade do nosso torcedor. E eu quero começar essa fala dizendo que nessa semana eu estive na Federação Paulista de Futebol para uma reunião, que é a reunião técnica, e por uma coincidência absoluta, a Daiane ficou na minha frente, na mesa, nós almoçamos juntos. E eu disse as seguintes palavras para ela: eu te parabenizo pessoalmente, não porque fui vencedor no jogo contra o Bragantino, mas porque tu fizeste uma arbitragem de Premier League, foi a expressão que eu usei para ela. Uma arbitragem madura, respeitando o time de jogo, e acredito que hoje ela fez algo muito parecido com isso. Portanto, não é uma reclamação aqui que visa atingir uma árbitra que eu, particularmente, e todos nós aqui reconhecemos como talvez aquela que seja a que mais tem evoluído no seu trabalho. Porém, ela não está sozinha. O futebol evoluiu, a dinâmica de jogo evoluiu, e não é possível que o VAR não tenha recomendado que ela pelo menos tivesse o privilégio, porque é um privilégio ter essas imagens, de verificar 5 vezes, 10 vezes, 70 vezes. Nas 70 vezes seria pênalti. E, obviamente, num jogo como esse, em que se enfrentam duas equipes absolutamente competentes, o jogo revelou isso, um adversário muito competente, enfrentou um São Paulo que foi muito competente também, sobretudo no segundo tempo. E quando se encontram duas equipes muito fortes, no momento capital, numa decisão de um jogo único, a decisão da arbitragem ela passa a ser absolutamente relevante. Por isso nós estamos aqui hoje, porque não podemos aceitar que um jogo que era tão importante para nós sabíamos que podíamos chegar à final, sabíamos que podíamos disputar esse título e conquistá-lo para o nosso torcedor, a gente não pode fazer disso algo comum e normal. Muito bem. A gente teve também lá um lance do Gomes com Caleri, né? Mas não, vocês acharam que foi alguma coisa lá? Não? Gustavo Passou Gomes tomou despercebido. amarelo? Não, você teve cartão amarelo pro Gustavo Gomes. Sim, teve Sim, amarelo mas pro nada... Gustavo Gomes. Assim, falando, né, comentando as falas tanto do Crespo quanto do Rui Costa. Acho que eles estão, principalmente falando do Rui Costa, né, tá totalmente no direito dele. Acho que também ele fala pro torcedor de São Paulo. Então, qualquer dirigente faria o mesmo. Acho que ele tá no direito dele. Mas eu acho que desvia-se muito o foco de uma partida ruim do São Paulo. Eu não entendo que o São Paulo foi bem.
Eu acho que mesmo, mais uma vez, como eu disse, mesmo quando o Palmeiras deu a bola ao São Paulo, o São Paulo não ofereceu muito perigo ao Palmeiras. Então, assim, eu realmente não vi um jogo bom do São Paulo em momento nenhum, assim. Eu concordo com a Isa. Eu acho que o São Paulo foi inferior ao Palmeiras no primeiro tempo. Na segunda etapa, as circunstâncias aí do jogo a gente já debateu bastante. Gostei das palavras do Rui Costa, acho que foram legais, assim, foram dirigidas, lógico, ao São Paulo, mas foram boas. Quanto ao Crespo, eu acho que teve uma pergunta para ele sobre o Danielzinho, a falta do Danielzinho e a escalação do Luan. Podemos colocar, tá? Vocês vão colocar? Então vamos lá. Quer ver? Aí você termina? Então quero. vai lá. Vamos ver o Crespo falando sobre a opção dele aí. Tenho que ficar muito atento às condições físicas dos jogadores e precisamos jogadores a 100%. Não queria arriscar a ele venia uma sequência muito importante. Então, depois o jogo muda e já estava muito mais aberto o jogo e Daniel entrou muito bem. E o fato especial é que acabou o jogo bem, sem dor, sem problemas. Posso falar? Bom, seguinte, com o Luan em campo, a surpresa do Crespo, você tem um jogador que não sobe, ele só fica para marcação, e você tem mais 2 jogadores de meio campo que, vamos dizer assim, que são responsáveis pela criação. Foi só o Palmeiras marcar esses 2 jogadores que o ataque todo não funcionou. O que eu digo é o seguinte, no primeiro tempo, o Palmeiras executou muito bem o plano dele porque ele encaixotou o São Paulo. E aí entra o erro que eu digo que é o erro crucial, sem ter iniciado o jogo. O Crespo não deu a mobilidade que o meio-campo do São Paulo teve desde a entrada do Danielzinho nos jogos. Ele foi titular em todos os jogos. Praticamente todos, só não foi... Mas eu tô vendo aqui, ele não jogou contra o Coritiba. Ele não... Então, Ele já não jogou contra o Coritiba. Então, nem relacionado. Tá, mas contra o Coritiba foi o time reserva, né? Sim, então, nem relacionado. Ele foi o time reserva. E aí, olha só, tem 2 detalhes. Primeiro, ele não jogou contra o Coritiba. Então, em tese, ele estaria descansado para jogar contra o Palmeiras. Segundo ponto, que foi um detalhe que pegaram aí na SPFC TV. O Danielzinho falou antes do jogo para os canais do São Paulo. Geralmente, quando falam, os jogadores jogam. Né? Então foi uma grande surpresa essa alteração do Crespo que, pô, já deu para ver que não foi bom. Se tivesse o Danielzinho em campo, o São Paulo muito provavelmente daria muito mais dificuldade para o Palmeiras marcar, porque é um meio-campo de mais mobilidade. O Luan, ele muitas vezes, a Isa deve ter visto o jogo, atuou como terceiro zagueiro. E aí o São Paulo perdeu o meio-campo. E para mim, desde que eu me conheço como gente, futebol se ganha no meio-campo. E foi o que eu falei, né? Para mim, os destaques do Palmeiras, de fato, foram Marlon, Maurício e Andréas, porque eles dominaram muito o meio-campo. Eles não deram chances ao São Paulo. Realmente, o São Paulo ficou encaixotado. E uma coisa que eu não entendi também, né? O Crespo justifica a não escalação do Danielzinho por uma questão física. Mas se fosse uma questão física tão importante assim, ele não teria nem entrado no segundo tempo. Então, se você vai usar o jogador em um tempo só, não foi então física. Por que não começa? Isa, não foi física. Ele justificou taticamente. Não, eu entendi físico. Não, eu tenho aqui, eu tenho as falas dele. Físico também. Eu tenho as falas dele. Eu entendi. Ele falou isso, mas tem uma parte com medo do Daniel não aguentar. Tem uma parte antes aí que não foi falada. Eu vou até escrever aqui para vocês. Escolha foi pelo Luan em cima das características do rival, que joga na bola longa e precisávamos de um jogador fisicamente como o Luan. Pessoalmente, acho que deu certo. Isso aqui foi a fala do Crespo, que acho que não foi passado. O trecho que a gente passou ali dava a entender que era uma questão física do Danielzinho. Não, é que agora deu para entender. Ele tá comparando o físico do Danielzinho com o do Luan. Entendeu? Que ele aguentaria mais. O que o Daniel não aguentaria tanto quanto ele para fazer essa recomposição aí. Mas é óbvio que a entrada do Luan também foi uma questão tática, gente.
A gente falou antes do jogo aqui na sexta-feira que a gente esperava um duelo equilibrado nas ações, que tanto o Palmeiras quanto o São Paulo iam tentar a posse de bola. Não foi o que aconteceu. O São Paulo foi encaixotado por conta desta decisão do Crespo. E para mim isso é muito claro. E aí não adianta ele falar que ele estava preservando, porque é o que o Sormani falou. O jogador não atuou contra o Curitiba. O jogador nem viajar viajou. O jogador esteve em entrevista para a SPFC TV um dia antes da partida. Foi uma surpresa. E foi uma surpresa desagradável para a torcida do São Paulo. Pois é. É isso. O que eu estou recebendo aqui de mensagem é que o Rafinha foi contra o Danielzinho ficar no banco. Não, é lógico que é zoeira do Sormani. Mas assim, você viu, né? Primeira coisa que ele... O que eu falei? Quando o São Paulo ganhar, vai ser o Rafinha. Não, mas aí foi o Crespo, gente. Vai ser o Crespo. Cara, se o Crespo coloca o Danielzinho e o São Paulo toma um baile, aí a responsabilidade seria muito menor dele. Porque ele vinha com esse time desde... Não é injusto com o Crespo isso? É muito, não acho. Nesse jogo ele errou, gente. 7 jogos de invencibilidade. Desde que Rafinha chegou, o São Paulo não perdeu mais. Mas que é muito... O futebol, ele tem clichês que fazem sentido. E um dos clichês que fazem sentido no futebol é: em time que tá ganhando, não se mexe. Pois é. É verdade. É verdade, porque o São Paulo tava bem com essa formação e com o Danielzinho. O Danielzinho estava sendo um dos melhores jogadores sempre, em todas as partidas do São Paulo.